já chegamos à última etapa aqui do programa dessa semana, o tema geral Unidade em Cristo, e nessa semana falando sobre a unidade da fé. Alguns pontos importantes que unem os seres humanos a esta fé no Senhor Jesus, né? Salvação em Jesus, a importância de crermos na segunda vinda de Jesus, que se Deus quiser em breve vai acontecer da maneira como a Bíblia diz, né? Visível, corpórea. Falamos sobre o ministério de Jesus no santuário celestial. E agora, na parte final aqui desse bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o descanso, o sábado. Que coisa importante. É um tema que também leva a gente a pensar em unidade, não é? Que o objetivo do sábado é realmente propor o descanso como um memorial da criação. Assim como o próprio Deus deu aquela pausa depois da sua obra criada, não porque estava cansado, mas para olhar o que ele fez. O objetivo do sábado é esse descanso, é recriar comunhão, você, né? Com Deus essa e com as comunhão, pessoas. exatamente. Quando a gente vê o plano de Deus, quando Ele nos criou, a gente vê que o planeta foi um planeta que foi sendo construído de uma forma, criado de uma forma totalmente planejada e adequada. Então, para cada momento, os dias da criação foram se sucedendo e os atos criadores de Deus foram de uma forma totalmente harmônica e culminou com o sétimo dia. Esse sétimo dia, ele é um repouso espiritual, ele é um repouso físico, no sentido de que a gente descansa, muda de atividade, muda o foco. Então, a gente tem visto hoje pesquisas importantes na área de saúde mostrando os benefícios de uma pausa, de um descanso. Dessa pausa, dessa maneira diferente de pensar, dessa maneira diferente de agir, dessa confiança. O sábado, essa confiança em Deus, é aquele momento que eu estou ali em adoração, isso muda completamente a fisiologia do meu corpo. E isso a gente já consegue mensurar em estudos, mostrando os benefícios disso. Então, eu vejo isso assim como realmente é um planejamento. Deus planejou esse momento para a raça humana. E quando a gente respeita esse momento tem muitos benefícios para nós. É verdade. Até o livro de Gênesis, Regina, fala que o sábado ele traz 3 coisas importantes. Deus descansou, Deus abençoou. Quer dizer, uma coisa que Deus abençoou não pode ser maldita, né? Ela é bendita, né? É o contrário, né, de maldição. E Deus santificou. Então tem esse aspecto do descanso que a Alane falou, tem esse aspecto da recriação das forças e o aspecto da adoração, E aí o que me chama a atenção é que o módulo semanal, ele vem desde que o mundo começou. Sim. O pecado entrou, mas o módulo semanal não parou. Após o 6º dia, o 7º, inicia uma nova semana e assim vai. Essa é a segurança que a gente tem de que o sábado que nós temos hoje é o sábado realmente original, como vemos lá no início do mundo, na criação de Deus? Como você pensa? Eu creio que sim, e até pela renovação natural das coisas, né? Das luas, das marés, de como Exato. o mundo se organiza temporalmente, né? E eu acho assim importante que, obviamente, a gente sabe que outras pessoas descansam em outros dias, porém, me parece que, como esse dia foi um dia santificado, os outros descansos, às vezes, são um dia de ir à igreja, de adorar, mas não é um dia separado. Então, acaba que existe adoração, existe uma comunhão com Deus, porém não há essa pausa. A pessoa pode até descansar fisicamente num outro dia, não é? Num outro dia que não seja o sábado, mas ela não entra, parece nessa atmosfera da adoração, né? Da santificação. O trabalho, isso se perdeu um pouco, né? A questão do sábado como um momento que começa num pôr do sol e vai até o outro pôr do sol. E dentro desse período você desenvolver atividades
espirituais e não do seu próprio interesse secular, profissional, estudantil, isso se perdeu um pouco quando se perdeu esse dia, né, como um dia de adoração, um dia. Então é uma pena, é uma verdade que talvez precise de um pouco de resgate. Exatamente. Talvez muitos daqueles que estão nos assistindo poderiam dedicar bastante tempo para entender melhor esse assunto que é especial, é importante para a compreensão, inclusive... E bíblico, né? Sim, então é que eu ia dizer, a maneira como Êxodo 20, quando fala do quarto mandamento, ele fala, lembra-te, é uma ordenança do Senhor, né? Lembra-te. Então, eu diria assim, para nós é um privilégio quando a gente obedece, lembra-te. E nesse momento eu separo um tempo para uma atividade completamente diferente e lembro do propósito de Deus ao separar esse tempo. O beneficiado somos nós, os beneficiados somos nós. Verdade. É engraçado porque alguns de nós trabalham no sábado, né? Os ministros, eu como uma ministra de música, os pastores, são pessoas que estão trabalhando, mas é bem diferente. A forma como você se dedica ao trabalho é diferente, por exemplo, dos dias que eu dou aula na faculdade. É incrível isso mesmo. E existe um resultado, acho que corporal diferente do trabalho. Não tem... eu sinto assim, eu já vivi bastante, né? A gente não nasceu ontem. Então eu sinto claramente como que não tem esse mesmo cansaço gerado pelo meu trabalho semanal. É engraçado até. Até lá em Gênesis diz, né, o suor do teu rosto comerás, o teu pão. A gente sabe que os dias da semana são duros, né, para você ter o seu pão de cada dia, o seu trabalho, às vezes é duro. Quando chega o sábado que você descansa, né? Que você fala, Senhor, que bom que chegou um dia para que eu descansasse fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? Esse aí é realmente um momento incrível. De encontro com Deus mesmo, né? Separado. A bênção do sábado, né? E poder fazer isso em companhia dos irmãos também é uma bênção, né? Aquele momento. Isso é muito interessante, né? Porque a gente não pensa em adorar sozinho, né? Às vezes acontece, você está em meio à natureza, sozinho, meditando, mas como é gostoso poder... É um dia de alegria. Você ir para a igreja, louvar, né? Você estudar a Bíblia. Com os amigos, ou fazer um trabalho, né, humanitário, em prol de alguém, com né? amigos. Como disse Jesus, é lícito fazer o bem, né? No dia de sábado, né? Você tem que se envolver mesmo com coisas boas. O sábado não é um dia que você Aliás, esse se isola. Descanso precisa disso. Exato. Não é um dia assim, é um dia que eu vou acordar só às 3 da tarde. Descanso não físico, é esse, né? Não é esse não é isso que nós estamos falando necessariamente, né? É como se a gente pudesse devolver um pouco da bênção do descanso para os outros, para o nosso próximo. É um reconhecimento do Criador, né? É você, naquele momento, tirar o foco de você e prestar adoração, tirar o seu foco das coisas rotineiras e tem aquele tempo tem uma outra dimensão. Então, o Guia de Estudo diz que o rabino Abraham Heschel fala palácio no tempo. Olha que legal. É maravilhoso. Eu amo esse escritor. Ele é extraordinário. Palácio no templo. Uma bela de uma definição, né? Sim. Quem é que não quer ter um palácio na vida, né? A gente tem um palácio no templo a cada semana. Aproveitar, né? Esse benefício. E eu não sei se vocês já sentiram isso. A gente sente assim, Deus falando para a gente, especialmente quando você descansa fisicamente, dorme o que você precisa, quando você vai adorar a Deus num momento de encontro com amigos, numa igreja, num local, qualquer que seja, uma comunidade, você vai adorar a Deus. Quando você também faz algo por alguém, não é? Com certeza. Quando você vai visitar um enfermo, uma família enlutada. Se envolve numa necessidade do outro, né? Parece que a gente se completa. Sim, é aquilo que a Regina falou. Os maiores abençoados nessa situação. Isso é uma outra questão que a gente já entende, pesquisas já demonstram isso também. Quando a gente se envolve nesses ministérios, quando você se envolve em ser altruísta, o altruísmo e não o egoísmo. Então, o sábado ele também é uma lição de altruísmo, para nós nos doarmos. E quando você se doa,
primeiro você ganha. Exatamente, o primeiro é ganhar a gente sente a nossa energia, a gente cansa de um jeito diferente e a gente recomeça uma semana, no primeiro dia da semana, de uma maneira realmente diferente e especial. A bênção do sábado. É a bênção do sábado. Então, aí fica a dica do programa Lições da Bíblia para aqueles que estão acompanhando. Bom, o último ponto aqui do nosso programa dessa semana, como detalhes que mantêm a nossa unidade na fé, está relacionado à morte e ressurreição de Jesus. Eu fiquei pensando, por que o autor do nosso Manual de Estudos teve essa preocupação? Porque realmente o foco na morte de Jesus como redenção e o foco na ressurreição, ele dá aquela ideia de continuidade. Bom, o nosso Deus, o nosso Salvador, ele não está morto, ele não está enterrado, ele vive. Se ele vive, ele me dará vida. Sim. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê, Regina, esse tema morte e ressurreição de Cristo Jesus? Se a gente se concentrar na morte, aí então a gente fica numa religião muito deprimida, né? Porque, poxa vida, a morte é uma coisa horrível, é um fracasso para nós, né? É um fracasso e é um corte, né? Ruptura. Nenhum ser humano quer conviver com isso. Mas quando Jesus morre, verte seu sangue pela humanidade, porém ressuscita, a cruz está vazia. Uma vitória, exato. Minha mãe sempre teve um amor assim pela cruz e ela sempre falava, não, mas a minha coleção de cruzes, ela tem, né, várias, de madeira, de com pedrarias e tal, mas a minha cruz sempre está vazia. Eu tenho que lembrar que Jesus não está mais nessa cruz. Jesus ressuscitou. Isso é uma vitória que ele que a gente não tem nada a ver com isso, nada, né? A gente é incapaz de dar vida a qualquer criatura. Claro. E ele faz com que a gente participe dessa vitória. A gente tem que lembrar, lá na criação, Deus formou o homem do pó da terra, daí soprou o fôlego de vida. Ele deu a vida. Né? Então, isso é um dom dele. Ele deu a vida lá atrás e quando ele morre na cruz, ele devolve de novo. Devolve, porque nós erramos. O caminho que o ser humano escolheu não foi uma ruptura ali. Foi uma ruptura e daí a gente precisa de novo dessa reconciliação, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Ele é o doador da vida. Ele é que tem condição de nos deixar, de nos tornar imortais um dia. É um discurso que ele assume uma importância muito grande quando a gente perde alguém. Porque falar disso, ai, que bonito, ele ressuscitou, mas quando você perde alguém que você ama muito e você tem a esperança de que essa pessoa vai ressuscitar e encontrar, né? Eu e a Lani temos pessoas próximas que a gente perdeu e o que nos faz continuar? É a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. A esperança que nós temos, se ele ressuscitou, ele vai dar vida para quem e é importante a gente lembrar que essa imortalidade não é imediatamente após a morte. Muitas pessoas confundem isso aí, né? Essa imortalidade vem no grande dia do Senhor Jesus. Biblicamente, no dia que Jesus volta, essa ressurreição acontece. E será devolvida a vida Não é eterna. uma coisa imediata. Então, o fôlego de vida deixa de existir, a pessoa volta a ser pó e um dia, quando Jesus voltar, aí esse contexto é todo modificado quando ele... E de uma forma um pouco mais misericordiosa do que essa nossa, talvez, forma humana de pensar, então, de repente, o meu irmão está lá no céu me olhando. Isso seria um sofrimento muito grande, né? Meu irmão faleceu, ele está dormindo. E quando ele ressuscitar, ele já vai ressuscitar para uma realidade nova, sem toda a tragédia humana que a gente vive agora. E um encontro comigo, com toda a minha família, de forma todos transformados por essa graça maravilhosa de Cristo. Enquanto Jesus não voltar, a coisa mais certa nesse mundo é que um dia passaremos, dia vamos descansar o sono da morte. Fomos criados do pó, ao pó voltaremos. Mas a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica que deve nos unir
não é? E aí, relembrando o texto que nós já lemos aqui, lá no primeiro bloco, quando o apóstolo Paulo disse aos coríntios, de uma maneira muito clara, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Na cruz, fomos reconciliados por Cristo Jesus. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Olha, minhas amigas, muitíssimo obrigado aí pela boa conversa que a gente teve aqui nos estúdios. Temas importantes, né? Eu acho que o que a gente poderia deixar para que os nossos amigos relembrassem e que o nosso manual de estudos deixou bem claro para a gente, no tema unidade da fé, é que salvação em Jesus, quando a gente crê, estamos mantendo a unidade da fé. Sim. É que quando cremos na segunda vinda de Cristo Jesus, estamos mantendo a unidade da fé. Quando cremos no ministério de Jesus, no santuário celestial, também estamos mantendo a unidade da fé. Quando cremos que o sábado foi santificado, Deus descansou, abençoou, e ele é uma bênção para você e para mim, também estamos mantendo a unidade da fé. Apesar, como disse a Regina, de ser um assunto um pouco esquecido daqueles que gostam de estudar a palavra. E quando cremos que Jesus morreu, reconciliou consigo o mundo, mas ressuscitou, a gente tem a esperança bendita. A esperança bendita e a nossa fé está perfeitamente unida. Acho que falamos de tudo, né, Sim. meninas? Muito obrigado. Prazer. Obrigado mesmo, viu, Lani, pela sua participação. Semana que vem eu convido vocês para retornarem, para não dizer que as mulheres participam só uma semana. Tá? Vocês voltam aí para ajudar a gente no programa. Regina, a mesma coisa. Agradeço muito o convite. Tá bom? Obrigado mesmo. Estar aqui. É muito bom conversar da Bíblia com as pessoas que visitam o programa. A gente sempre ganha mais do que oferece, quando a gente estuda a palavra de Deus e conversa com as pessoas. Deus abençoe muito a vocês. Obrigado. A semana que vem a gente está junto. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que está sempre acompanhando o programa Lições da Bíblia. Que você possa estar sempre disposto a manter-se unido a Cristo Jesus, a unidade da fé, dentro dos temas que nós conversamos aqui com as nossas amigas. E na semana que vem, nós retornamos aqui ao programa para conversarmos um pouco mais com você dentro do programa Lições da Bíblia, entendendo a vontade de Deus. Deus te abençoe, tá bom? Até a semana que vem.